Olá, a passagem de Isaías 65:8 nos diz: Assim diz Jeová. Estou usando a tradução mais antiga que eu consegui, que é João Ferreira de Almeida, de 1819. Ele escreve assim se escrevia na época: Assim diz Jeová, como quando se acha mosto em um cacho de uvas, dizem, não o desperdiceis, pois há bênção nele. Assim, eu, o Senhor, o farei por meus servos, e os não deitarei a perder todos. E a mensagem que está contida nela, o próprio Deus revela seu significado, decifrando já no versículo seguinte: não extinguirei a todos por causa desse remanescente fiel. Então fica claro que um remanescente será conservado e isso redunda em benefício para todos. E ali está a bênção, no benefício estendido, ou seja, alguns estão do lado de Deus, estão prontos e haverão de contagiar os demais, aprontando-os para estarem também do lado de Deus. E veja, se Deus decidisse salvar somente o remanescente fiel, então se aplicaria somente a justiça. Porém, se outros são beneficiados por causa da justiça do remanescente, temos aí a misericórdia, ou seja, uma graça para aqueles que não eram merecedores. Quando Deus fala de cacho em vinho, em algumas traduções, ou em cacho em mosto, Ele está falando daqueles esporádicos cachos dispersos no parreiral e que, por acaso da natureza, resolveram adiantar a sua maturação e que no dia da colheita, quando todos os cachos estão prontos para a colheita, eis que esses cachos esporádicos passaram do ponto de maturação e suas uvas não aguentaram a pressão interna e explodiram, sim, racharam com a pressão interna e o sumo de algumas dessas uvas começou a escorrer pelo cacho até alcançar o último gomo e se precipitar até o chão. Daí a expressão cachos em vinho, visto que as gotas de sumo que caem no chão já começaram o processo de fermentação e o cacho, como um todo, está exalando um cheiro estranho próprio da fermentação. Digamos que não é o cacho que escolheríamos para uma foto de marketing. Uvas estouradas, com coloração escurecida, algumas moscas a rodear e o brilho grudento do sumo escorrido. De fato, é o tipo de cacho ao qual dispensaríamos um rápido olhar de repugnância. Não digo isso à toa, ok? Mas daí eu te pergunto, nesta passagem bíblica do cacho de uvas, quem carrega a bênção? Quem é o remanescente? As poucas uvas sadias ou as poucas uvas podres? Por que resolvi falar sobre esse tema? Porque toda a ministração da palavra que tenho visto dá conta de que as uvas remanescentes, as que carregam a bênção, de que o texto fala, são as uvas sadias, mas a verdade não é essa. Então a minha intenção é explicar quem é quem nessa história, ainda que sei que a mensagem final não tem sofrido distorção por causa desse erro técnico. Porém, o fato de entendê-la melhor acaba por nos premiar com a compreensão de que esta passagem é uma confirmação profética. Então vejamos. Naquela época, assim como nos dias atuais, se colhiam uvas para dois destinos diferentes, ou para consumo in natura ou para a produção de vinho. É muito importante analisar qual era o destino dessas uvas, se consumo in natura ou produção de vinho. Então, suponhamos que esse cacho de uvas, que o texto trata, era de uma colheita destinada ao consumo in natura, para a sobremesa. Imaginemos então que um aprendiz está trabalhando, colhendo cachos no parreiral e alguém está supervisionando o seu trabalho. Então, eis que o aprendiz se depara com um cacho que está escorrido de mosto, do qual uma grande parte das uvas estão estouradas devido à supermaturação, ou seja, suas cascas não suportaram a pressão interna e então estouraram. O cacho não tem boa aparência, nem bom cheiro, gerando uma rejeição imediata. Todas as uvas estão juntas uma das outras. Uvas ruins estão do lado das uvas boas.
Então o aprendiz olha para as uvas boas e pensa em salvá-las. Mas isso poderá tomar um certo tempo. O cacho de uvas de mesa tem em média 60 uvas. Digamos que 20 uvas estão estouradas, jorrando líquido e estão espalhadas pelo cacho. Então o aprendiz pensa em salvar as 40 uvas boas. Como ele faria isso? Ora, desprendendo do cacho todas as uvas ruins, uma por uma, e depois teria que lavar o cacho para libertá-lo da podridão do mosto escorrido. Quanto tempo levaria essa operação? É viável fazer isso com cada cacho que encontrar nessa situação? Ou o melhor é desprezar o cacho, jogar fora e continuar a colheita para, inclusive, garantir a paga, que era calculada por produtividade, por quilos coletados durante a jornada? Daí, quando o aprendiz desiste de salvar o cacho e está para jogá-lo fora, o supervisor lhe chama a atenção e lhe diz: não o desperdiceis, pois há bênção nele. Faz sentido isso? Vai o aprendiz colocar o cacho todo escorrido junto com os cachos sãos, já colhidos, que estão no cesto? Por acaso a sabedoria popular já não nos ensina que uma maçã podre no cesto compromete todas as outras? Obviamente que este princípio também se aplica às uvas. A verdade é que, ao jogar um cacho apodrecido no cesto das uvas de uma colheita dedicada à comercialização de uvas para consumo in natura, é o mesmo que jogar uma maldição no cesto e não uma bênção. Agora, por outro lado, imaginemos que se trata de uma colheita de uvas para a produção de vinho. Então o aprendiz está passando pelo parreiral e ele se depara com um cacho parcialmente apodrecido. As uvas dedicadas à vinicultura são menores que as dedicadas ao consumo in natura. Em média são 100 bagos, ou seja, 100 uvas por cacho. E diga-se de passagem, bagos com muita semente. Pois bem, aqui a tarefa de aproveitamento do cacho por meio da retirada das uvas podres e posterior lavagem do cacho para a retirada do mosto escorrido é muito mais difícil que no caso anterior. Então, mediante a hesitação do aprendiz, pensando no que fazer com aquele cacho de uvas, o supervisor lhe diz: não o desperdiceis, pois há bênção nele. Então o aprendiz lhe responde: ok, não vou jogá-lo fora, mas devo retirar as suas uvas podres e lavar o cacho antes de colocá-lo no cesto junto dos outros? Aí o supervisor lhe responde: de forma nenhuma. Coloque o cacho do jeito que está, pois há bênção nele. Nesse caso, sim, faz todo sentido esta cena e este conselho, porque para a atividade vinícola, a existência de um ou mais cachos podres resulta numa fermentação geral mais rápida e mais eficiente, pois o processo de fermentação já está iniciado nesses cachos. E assim, esses cachos podres funcionam como que catalisadores do processo de fermentação. Naquele tempo não se sabia o que acontecia em termos bioquímicos e a nível molecular com um cacho com maturidade avançada, cujas uvas estavam estouradas e escorrido e cheirando mal, quando era integrado ao conjunto dos cachos sadios. Só se sabia que sempre que isso acontecia, a produção do vinho era um sucesso garantido. Veja, a questão da fermentação é um assunto muito interessante. Saiba que um dos países que mais fatura na atividade vinícola é o Canadá, que praticamente não produz vinho. Qual é o grande negócio do Canadá? A produção de fermentos especiais, seja para a indústria vinícola, como também para a indústria de cervejas, dos destilados e também da panificação. Isso não quer dizer que sem esse cacho podre a fermentação não aconteceria. Ela de fato aconteceria de qualquer forma, mas de repente poderia demorar para começar a fermentar ou poderia tardar em acabar todo o processo de fermentação. Nessa demora poderiam aparecer odores e sabores indesejáveis ou até posterior estouro dos recipientes. Então vemos que a bênção que o texto fala está justamente no poder positivo que as uvas podres vão exercer na produção do vinho. Sei que,
Será difícil de aceitar esta realidade para o cérebro de todos aqueles que sempre apostaram prédicas, dando conta de que a bênção estava nos bagos sadios, e tenho visto muito disso. Pois bem, talvez a aceitação se faça mais fácil quando considerarmos que esta passagem bíblica está profeticamente vinculada a Isaías 53, 2, 3. E assim diz, Isaías 53, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo. Renovo são os pequenos galhos, pequenos galinhos da parreira. Foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura. Olhámos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, dele não fizemos caso. Pois bem, o fato é que o remanescente de Israel, ou seja, o grupo de pessoas que era fiel a Deus e permanecia nele e perseverava na sua lei, era um grupo muito mal visto e rejeitado, assim como foram rejeitados e eliminados todos os seus profetas, os arautos de Deus. Assim como foi mal visto e rejeitado aquele que carregava a bênção da vida eterna, como acabamos de ler. Se você é daqueles que não vê Jesus com bons olhos, eu te digo, não o desperdiceis, pois há uma grande bênção nele.